encarnados, boa noite. Boa noite. Eu sempre falo, né, que é uma alegria estar aqui na frente e isso é muito sincero, porque a primeira vez que eu fiz uma palestra aqui, eu fui convidado, né? Eu fui convidado e eu disse prontamente sim, eu já dei aula, eu já dei palestras e tal. E a primeira vez que eu dei a palestra, assim, um pouco nervoso, né? Primeira vez na Casa Espírita. E no final, assim, muitas pessoas elogiaram e eu saí muito alegre, né? E naquela semana eu fui assistir o filme do Divaldo. E o Divaldo tem uma cena muito parecida que ele faz a primeira palestra dele e ele sai muito animado, né? E a mentora diz pra ele assim: tu tá feliz comemorando por quê? Tu só apresentou o trabalho dos outros, tu é igual um papagaio de pirata, só repete o que os outros falam. Daí foi puxando a orelha pra mim, né? Ó, tem que cuidar pra não ser pegado pelo orgulho, né? Só que sempre que eu termino uma palestra aqui, eu termino muito bem, uma alegria muito grande, e eu ficava tentando entender o porquê. E recentemente eu entendi o porquê. Porque quem está aqui na frente é quem sai ganhando. Porque vocês recebem um coração, quem está aqui recebe vários. Vocês recebem um pensamento, uma vibração, uma sintonia. Quem está aqui na frente recebe vários. Então eu sempre saio ganhando, acredito. Então hoje, a primeira semana, vamos dizer assim, oficial do Ano Novo, eu trouxe uma exposição que fala sobre isso, sobre o Ano Novo, porque é muito comum no começo de um novo ciclo, como é o início de um Ano Novo, a gente fazer um balanço do ano que passou e pensarmos no ano que vai começar, no ciclo que vai iniciar. E é muito comum, muitas pessoas falam assim, que esse ano seja bom, que traga boas coisas, bons frutos, né? E aí a pessoa faz um monte de planos. E aí eu pergunto para vocês, será que o fato de a gente trocar de anos, trocar o virado de ano, muda alguma coisa? Também fiquei pensando nisso, e na manhã do dia 1º eu acordei cedo para pedalar, e eu abri o Diário de Santa Maria e a primeira notícia era assim: 2 pessoas foram assassinadas na madrugada de Ano Novo. E uma tentativa. Aí eu, trazendo esse panorama, vocês acham que o mundo está melhorando ou está piorando? Bom, eu trouxe uns dados para vocês, talvez vai chocar. Olha só. Esses dados estão na internet, vocês podem pesquisar. Em questão de nível mundial, morte por violência declinou de 15% para 1% nos últimos 200 anos. Então, morte por violência, nas últimas 2 décadas, ela vem diminuindo exponencialmente. Tá? Ele diz, ano passado morreu em média 70 milhões de pessoas de todas as formas de morte possível. E desses, apenas 1% morreu de morte por violência. Seja por motivos de guerra, que ceifou a vida de mais ou menos 198 mil pessoas, violência urbana, né, que é assalto seguido de morte, ou coisa assim, morte entre vizinhos no trânsito, 500 mil pessoas. E ataques terroristas, média de 2 mil pessoas. Então a gente vê, né, que nos últimos 2 séculos, apesar da crescente muito grande na população mundial, a gente ano passado acabou de ultrapassar os 8 bilhões de pessoas, as mortes por violência elas vêm declinando, né? Ou seja, a morte de uma pessoa provocada por outra pessoa vem caindo a cada ano. Porém, no ano passado houve 1 milhão de suicídios e 25 milhões de tentativas. Então a morte de um ser humano causada por outro ser humano vem caindo, enquanto a morte provocada por ele mesmo vem explodindo, ao ponto que a gente vive uma epidemia silenciosa de depressão e de suicídio. E aí eu peguei um dado interessante, olha. No curso de psicologia, por volta do ano 2000, na aula magna, os professores diziam que os consultórios de psicologia atenderiam esporadicamente adolescentes com pensamentos suicidas e talvez nunca atenderiam uma criança com pensamentos suicidas. Nós estamos no ano de 2025 e de lá para cá o suicídio de crianças e adolescentes é epidêmico no planeta inteiro. Então hoje em dia é mais fácil tu perder um filho
num quarto em casa do que numa rua em Bagdá. Então, a gente percebe que um ano ser bom depende muito mais de nós do que do outro, já que em níveis de sociedade nós estamos avançando, não só na questão da diminuição da violência urbana, mas também na questão que nós vamos avançando nas ciências, na arte, na educação. A gente nunca teve tantos estudos na área da psicologia e em todas as áreas, porém, internamente nós estamos cada vez declinando mais. Então, fazer um ano bom depende muito mais de nós do que de fatores externos, né? Mas é comum e é normal a gente fazer esse balanço no início do novo ciclo, seja no início do novo ano ou no nosso aniversário, por exemplo. É bom por quê? Porque nos dá esperança, nos renova as forças para um ano novo, né? Para esse novo ciclo que vai começar. No entanto, se a gente faz um teste de raporte psicológico, a gente entende que a esperança ela gera muito menos efeito prático do que outros sentimentos, como por exemplo, vontade, desejo e a própria confiança, né? Porque a esperança é aquele pensamento de que alguma coisa vai acontecer, independente da minha vontade, e que tudo vai dar certo. Já o desejo, a vontade, eles fazem com que a gente busque, que a gente tome uma atitude e vá atrás. Pensando nessas características, que hoje em dia depende muito mais de fatores internos do que externos para que o nosso ano seja bom, e que a gente deve buscar isso, né? Não só ter esperança, mas desejar e ter vontade, a gente vai falar disso na narrativa do Evangelho do Cristo, né? E é bom a gente frisar aqui que o Evangelho ele é uma experiência pessoal de cada um de nós. Tá? Quando a gente lê o Evangelho, assim como a gente lê qualquer outro livro, é muito comum a gente perceber algumas partes, e se vocês têm a mania igual eu de grifar livros, se vocês voltam à leitura depois de algum tempo, vocês vão perceber uma coisa, vocês vão estar lendo e vão dizer, poxa, por que eu grifei isso? Né? E também vocês vão continuar lendo e vão dizer, e por que eu não grifei isso? Por que é diferente? Porque o nosso repertório mudou, a gente teve uma vivência diferente, nós tivemos conhecimentos diferentes, experiências diferentes que nos modificaram e a gente tem um entendimento diferente da mesma leitura, do mesmo livro. Então, a leitura do Evangelho é uma experiência pessoal de cada um de nós, levando em conta que não importa o nível de compreensão que a gente tem. O que importa realmente é que a gente tenha uma vivência daquilo que a gente entende. Tá? Então a gente tem que botar em prática aquilo que a gente compreende. Por isso que lá em Deuteronômio, diz assim, quando fala sobre Jesus, ele foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vocês já pararam para pensar o que quer dizer o verbo que se fez carne? O verbo, então, é palavras, letras, que se fez carne, que encarnou. Então, significa dizer que entre o que Jesus falava e o que Jesus fazia, não tinha diferença nenhuma. E é isso, essa postura que nós devemos ter diante do Evangelho. É mais ou menos o seguinte, eu estou aqui hoje dando palestra, daí eu estou falando sobre amar o próximo, caridade, paciência. Aí amanhã vocês me encontram na rua e eu estou xingando o cara no trânsito lá. Barbeiro, estou furando a fila do mercado. Você me vê cometendo algum delito. Não tem coerência nenhuma, né? Vamos dizer, o cara dando palestra ontem, falando do bem e fazendo mal hoje. Então, essa postura que a gente não deve ter. O que a gente entende do Evangelho deve ser traduzido numa prática diária, tá? Entendendo que todos nós, não importa o nível que a gente está hoje, não importa a religião, a nossa crença, o nosso trabalho, a nossa posição social, todos nós estamos no sopé de uma montanha que vai nos levar a um pico de um Pai amoroso que nos espera de braços abertos. E agora na narrativa do Evangelho, eu vou primeiro contextualizar vocês historicamente, porque assim, Roma, ela invadiu a Judéia e ela tinha uma estratégia de dominação muito boa, que era o seguinte, ela mantinha a elite no poder, enquanto ela escravizava o povo. Ou seja, ela mantinha o Sinédrio, né? No Sinédrio, Herodes, você continua aqui como rei, né? Pilatos continua como Pilatos aqui, como juiz. Os sacerdotes continuam como os doutores da lei e a gente cuida do povo.
Então, eles evitavam que aqueles que tinham condições de dar condições do povo se revoltar, não fizessem isso. Então, o povo ficava de mãos amarradas. Sendo que era um local muito pobre, onde tinha muitas pessoas com deficiências congênitas, as pessoas se relacionavam com primos de segundo grau, não tinha nenhuma instrução. Tinha vários problemas nutricionais, porque era um local árido, boa parte da Judéia era desértica. E muitas doenças que para nós não são nada, para eles era um grande problema, geravam amputações e deficiências de todo o grau. Essa era o local da Judéia. Vamos por cuidado. Então essa era a Judéia onde Jesus estava. E sendo que onde ele passava, haviam pessoas pedindo cura, pedindo uma vida melhor, uma mudança. E aí quando a gente pensa assim, pô, muita gente queria cura, por que só alguns receberam? Não no primeiro olhar, parece que Jesus beneficiou alguns, né? Mas quando a gente começa a olhar e perceber o movimento dos curados, a gente entende que isso é um movimento de mão dupla. Eu vou dar um pequeno exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Todo mundo já ouviu a história, né? Vinha Jesus, a multidão em volta dele, e a mulher veio desesperada para tocar na roupa de Jesus, porque ela tinha muita fé de ser curada. Eu quero que vocês parem para pensar o seguinte. Está Jesus caminhando no espaço, várias pessoas em volta tocando nele, encostando, esbarrando. Por que só essa mulher foi curada? Porque ela tinha, lembra lá do rapaz de teste psicológico? Ela não tinha só esperança, ela tinha desejo e vontade. Então, quando a gente entende o movimento dos curados, a gente entende por que essa cura aconteceu. E espíritas como a gente entende às vezes que a nossa doença, às vezes, é a nossa própria cura. Tá? Porque a gente, no fundo, reconhece que a gente não presta. Né? Por isso que a gente fala, às vezes, das outras pessoas assim, ó, eu conheço gente que se tivesse dinheiro, vixe Maria, a gente não fala assim, aquele ali se tivesse poder, a gente vê um empregado, às vezes, ó, se esse aí fosse chefe, meu Deus, não parava ninguém aqui. Não é assim? Né? E, só que a gente não percebe que essa gente inclui a gente também. Né? Tanto é que, às vezes, quando alguém faz alguma coisa pra gente e a gente está muito irritado e sem poder decidir, o que a gente diz? Deus não dá asa a cobras. Não é isso que a gente fala? A gente está reconhecendo que a nossa alma ainda rasteja. Né? E ela está louca para dar um bote em alguém. Porque cobra já é um bicho terrível, imagina se voasse. Então nós aqui agora, passamos um voando. Né? Horrível. Mas assim, muitas vezes, né, existem coisas que se a gente tivesse, não estariam sendo bem utilizadas. E muitas das vezes é a saúde. Basta a gente pensar assim, o que aconteceria se eu tivesse a conta bancária que eu quisesse? Se eu tivesse a aparência, o corpo que eu quisesse? Se eu tivesse o prestígio, fosse famoso do jeito que eu quisesse? Será que eu teria vivendo uma vida digna do Cristo? Ou eu estaria desenvolvendo paixões que levariam séculos, às vezes, para a gente voltar ao equilíbrio? Então, muitas vezes, as privações são a nossa cura. Um bom exemplo é a mãe, quando está cozinhando e tem um filho pequeno, ela coloca ele num cercadinho e a criança chora, ela quer sair. Mas a mãe sabe que a criança ali está protegida das bactérias do chão, do fogo, do fogão, da água quente, da tomada. Um dia aquela criança vai entender que aquela privação era amor. E um dia a gente vai entender que as privações de Deus é amor. Por isso que Paulo dizia, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. A gente pode pensar até na desgraça, sem graça, não é isso que Paulo propõe. Mas, o que é a desgraça senão uma graça não percebida? Já aconteceu comigo, quando eu era adolescente, meu pai morava com nós, na verdade eu era mais pequeno, e ele viajava, e nós ia pegar o carro dele para sair. A gente ia lá, tinha uma festa no CTG, e o carro não ligou por nada. A gente saiu furioso, imagina, adolescente, né? E a gente saiu a pé. Quando a gente chegou aqui na esquina do cemitério, a polícia estava atacando.
Então a desgraça de antes, na verdade, foi uma graça que a gente não tinha percebido. E aconteceu várias vezes no trânsito, às vezes alguma coisa, um carro me atrasar e lá na frente ia acontecer um acidente. Exatamente, se eu tivesse mais rápido eu teria me envolvido. Então muitas vezes o que a gente imputa como uma desgraça é uma graça não percebida. E só lá na frente, muitas vezes depois do nosso desencarne, a gente vai perceber. Tendo isso em mente, a gente vai falar tem um personagem do Evangelho, que está no Evangelho de Paulo, que é Bartimeu. Tá? Bartimeu, ele era cego e mendigo. E ele não tinha nem nome, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Bart é um prefixo que quer dizer filho de. Então, Bartimeu, filho de Timeu. E a gente vê muito isso no russo, né? Você já deve ter visto o nome de alguém, Iovich, alguma coisa Iovich. Porque no russo, quando tu não casa, tu ainda é filho de. Por exemplo, eu seria Rokiovich, o filho de Rock. Só quando eu casasse eu seria o Roger, né? Então Bartimeu, ele não tinha nome. E ele não tinha emprego, profissão, era cego. Ele não tinha família, ele vivia na rua, então, né? Ele vivia de pedir esmolas. Ele era invisível socialmente. A invisibilidade social é uma coisa bem recente, da década de 70 para cá, que surgiu essa questão da invisibilidade social. Tem um professor da USP que fez um doutorado nessa área e ele pediu um afastamento do curso de psicologia para fazer o doutorado dele, pós-doc, se não me engano, de 4 anos. E ele se vestiu de gari e ele, por 3 meses, faxinou o campus e os corredores da universidade lá da USP de São Paulo. Todos os dias os colegas dele, professores, alunos, passavam por ele e não reconheciam ele, sequer olhavam para ele. Ele comprovou a teoria da invisibilidade social. Ele era solenemente ignorado por todos por estar usando uma roupa de gari e estar com uma vassoura varrendo no chão. Bartimeu era muito pior do que isso. Ele não tinha praticamente nada. Na verdade, ele tinha uma coisa, que era uma capa. Porque o Império Romano ele era muito bem organizado. E não era qualquer um que precisava, que podia pedir esmola. Era preciso fazer um cadastro. E esse cadastro era com uma capa que estava escrito assim: este homem é um miserável, vive de pedir esmola. Só quem tinha essa capa podia pedir. Tá? É bom a gente entender, para a gente entender o movimento dele diante de Jesus com essa capa. Bartimeu ele ficava num poço onde diziam que um anjo moveria as águas e daria cura a alguém. Então ele passou a vida inteira com esperança de ser curado, mas nunca buscando, né? Então um dia ele ouve dizer que Jesus ia passar por lá. E ele vai, imagine que Jesus, por exemplo, vai vir para Faxinal, ele vai vir pela avenida principal. Todo mundo vai se aglomerar na avenida. Então algumas pessoas não vão conseguir ficar na beirada da calçada. Imagina um cego. Ele ficou longe, né, escorado na roda de uma carroça. E ele, como um deficiente auditivo, aumentou a capacidade, deficiente visual, aumentou a capacidade auditiva dele e foi ouvindo a multidão e percebeu quando Jesus estava próximo. Quando Jesus estava próximo, ele soltou um grito: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Aí vocês imaginam um lugar cheio de gente, de leprosos, de cegos, de deficientes, de pessoas todas necessitadas, e alguém dá um grito. Aí está lá no Evangelho, né? Cala-te. Alguém disse para ele: cala-te. Conhecendo o povo, como a gente conhece, eu acho que não foi tão gentil assim. Não está lá, mas eu acho que foi tipo um cala a boca, cego nojento. Né? Conhecendo o povo, eu acho que foi mais ou menos assim. Esse cala-te é todas aquelas vozes externas e internas que a gente escuta quando a gente quer ir em busca de algo. Quantos de nós não escutamos, às vezes, crenças que nós trazemos que os nossos pais falaram para nós quando era pequeno? Que algum colega do trabalho falou: isso aí é para poucos, isso aí não é para ti, tu não vai conseguir. E às vezes nós mesmos colocamos limites em nós. De começar um negócio novo, de começar uma carreira, às vezes, tem pessoas, hoje em dia a gente vê pessoas com 80 anos se formando no curso que eles achavam que era o curso da vida deles. Depois de aposentado eles foram atrás. Então nunca é tarde, né? Mas
Nesse momento do cala-te, pela primeira vez, ele decidiu não se calar. E ele reuniu o quê? Vontade. E ele deu um grito ainda mais forte. Desta vez ele gritou mesmo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Nesse momento, Jesus para. E a gente pergunta, ué, por que Jesus não parou no primeiro grito? Porque o primeiro grito é aquele, sabe, quando a gente chega para falar para alguém, é aquele jeito, se queixando, ai, porque a minha vida, porque isso, porque... Sem vontade nenhuma, é só reclamação. E esse foi o primeiro grito dele. E o segundo grito foi um grito de vontade. Eu quero mudar, eu estou aqui, me enxerga. Isso que Jesus espera de nós. Nesse momento, Jesus fez o povo parar e disse: espera aí, tem alguém aqui que realmente quer, que está em busca de uma mudança, que entendeu. E nesse momento, eu acho que Jesus, diz: traga um homem. Eu acho que não está lá, mas eu acho que o mesmo cara que disse, para ele, cala, ele disse: conseguisse, miserável, vai lá. Deve ter sido mais ou menos assim. Nesse momento, Bartimeu, ele se levanta e ele solta a capa. Olha só que interessante. Ele não tinha profissão, não tinha como se manter, não tinha família, não tinha amigos. Ele era invisível. No momento que ele soltou a capa e tinha diversas pessoas necessitadas de pedir esmolas, tinha como ele voltar atrás? Não tinha, Alguém ia juntar aquela capa e ele nunca mais ia pegar. Quantos de nós querem uma vida nova, mas não estão dispostos a largar a vida miserável que tem? Quantos de nós querem abrir mão dos vícios, das más tendências, das más inclinações, para que Deus e Jesus façam uma mudança significativa na nossa vida? Quantos de nós sabe o que nós mesmos fizemos e nos prejudica? Porque o maior engano do ponto de vista doutrinário nos dias de hoje é acreditar que a gente sofre por aquilo que nós fizemos no passado. A pessoa está fazendo uma coisa, é karma. Tem muito espírita que diz isso, E não é verdade. A maior causa dos nossos sofrimentos hoje não é pelo que nós fizemos no passado, mas pelo que a gente ainda continua a fazer. A gente continua dando ouvidos a pessoas que a gente não deveria ouvir. A gente continua tendo hábitos que a gente não deveria ter. E até o que a gente deixa de fazer. A gente deixa de buscar em Deus, deixa de fazer oração, de tomar água frutificada. Quantas vezes a gente toma más decisões sabendo que aquilo é uma má decisão? Então, ele vai em direção a Jesus. E quando ele chega na frente de Jesus, Jesus faz uma coisa que ao primeiro momento pode parecer bobo. Ele diz assim para Bartimeu: o que você quer? E a gente pensa, um cego se aproximou de Jesus e ele pergunta o que ele quer. Pode parecer óbvio, Ele queria enxergar. Se fosse hoje em dia, assim, que a gente tem Instagram, a gente ia botar "tá na cara Jesus", na hashtag "tá na cara Jesus", Mas, se a gente for parar para pensar, se ele começasse a enxergar, já que nunca enxergou, a vida dele não teria resolvida. Ele continua sem casa, sem família, sem profissão, continuaria na miséria. Por que ele pediu para ser curado a visão? Porque o resto, tudo ele poderia fazer, mas recuperar a visão só Jesus conseguiria. Ele pediu autonomia para fazer a vida dele acontecer. E a história termina assim: e ele passou a seguir Jesus. Querendo dizer que ele, além de ser curado da cegueira física, ele também foi curado da cegueira espiritual. Ele passou a ser um servo de Jesus. Quantos de nós procuramos só quando queremos e quando conseguimos nos esquecemos? Não é verdade? Eu vou falando e esqueço do texto. Então, a gente percebe que nesse momento que Jesus cura a visão dele, a gente se pergunta, por que dessa pergunta o que ele queria?
Porque muitos de nós, quando chega no momento, a gente não sabe o que quer. Eu estava na universidade, quando eu estudava, fazia educação física, cursava educação física. Você conhece o Paradão, né, da FSM? Um dia estava eu e um colega, Eduardo, indo pegar o ônibus, e aí estava chovendo ainda, e a gente perdeu o ônibus, né? E quando a gente perde o ônibus, o pior não é perder o ônibus, o pior é as pessoas que ficam na parada, né? Que ficam com aquele sorrisinho, né? Otário, perdeu o ônibus. Então fica ali, né? Envergonhado e irritado, né? Esperando uns 2 minutos para que outra coisa aconteça para que esqueçam de ti, né? E aconteceu isso com nós, eu e o meu colega assim, ó. Liga não, Roger. Um dia tudo isso vai mudar. E eu falei, cara, nós estamos estudando para isso. Ele falou, não, eu vou ganhar na Mega Sena. Aí eu falei, vai comprar um carro? Eu pensei, né? Ele disse, sabe o que vai acontecer? Eu falei, não. Ele disse, vai ter um ônibus aqui só para mim. Aí vocês pensam, a pessoa ganha na Mega Sena, em vez de ela pensar do melhor para ela pensa em humilhar os outros. Então tem pessoas que chegam diante de Jesus e não sabem o que pedir. Né? Porque o ônibus ia dar muito trabalho para ele. Imagina ter que ter uma garagem para guardar o ônibus, manutenção, pneu, moto. Um carro seria muito mais fácil, até uma moto, né? Mas um carro. Então a pessoa não sabe o que pedir. Quantas vezes a gente pede para Jesus assim, ó, eu quero que tire aquela pessoa do meu trabalho, não suporta, troca de trabalho, em vez de pedir paciência, aprender a compreender o outro. Porque Jesus está nos tolhendo, nos ensinando a ser pacientes com aquelas pessoas que nos irritam. Por isso que diz assim, os mansos e os pacíficos herderão a terra. Se nós queremos herdar a terra, nós temos que começar a lapidar em nós essas coisas que Jesus nos propõe. Certo? E é interessante, a gente, quando vai falar com Deus, pedir para Deus, a gente tirar as nossas máscaras. A gente falava disso nos estudos de hoje, né? Que muitas vezes a gente vai conversar com Deus, a gente faz vamos dizer assim, uma oração politicamente correta. E a gente não deveria, a gente deveria ser sincero, porque Deus nos conhece. Nós aqui, ninguém conhece o outro realmente aqui dentro, ninguém, pessoal, ainda bem. Senão vocês nem estão escutando palestra minha, né? Nem estão escutando palestra de ninguém. Porque Carl Gustav Jung, quando ele estava fazendo lá a teoria da psicologia dele, ele disse que nós usamos máscaras sociais. Ou seja, eu não sou o mesmo aqui na casa espírita do que eu sou em casa. Assim como eu não sou o mesmo no trabalho. A gente se molda ao ambiente. Tá? No trabalho, eu sou um empregado. Em casa, eu sou o dono do lar. Eu moro sozinho, né? Eu e os bichinhos, então... Aqui eu sou um palestrante, né? E até tem gente aqui que acha estranho, que às vezes me encontra na rua, ou o mesmo pessoal da casa espírita sai comigo para algum lugar e eu sou muito calado. O pessoal, tu tá bem? E eu falo, não, tô, eu sou muito calado, eu falo bastante aqui. Então a gente usa máscaras sociais, porém, Deus nos conhece. É por isso que o salmista Davi dizia, sei que tu me sondas, e mesmo quando faltam em mim palavras, tu conheces o meu coração e os meus pensamentos. Então tira as máscaras para falar com Deus. Quando você estiver com raiva de alguém, fala para ele, Deus, eu sei que é teu filho, e eu vou ter que amar ele, mas hoje eu não consigo. Tira as máscaras, fala a verdade da tua angústia, da tua raiva, do teu ódio. Quando vocês fazerem isso, vocês vão perceber duas coisas. A primeira, que alivia e muito. E a segunda é que apesar de te conhecer como tu realmente é, Deus continua te amando. Tá? Porque assim, é quase inconcebível o amor de Deus para nós, né? Alguém que nos conhece verdadeiramente e nos ama. É por isso que no Evangelho diz assim, né? Todos os dias se renova o amor de Deus, porque todos os dias se renova a nossa iniquidade. Então a parte dele já está dada. Falta nós fazermos a nossa. E é nesse sentido de nós fazermos a nossa parte que é importante a gente pensar no início desse novo ciclo. É nós fazermos a nossa parte. Nós desejamos, queremos um ano bom, um ano diferente, mas quantos de nós estão atrás de fazer diferente? Porque a gente não vai ter coisas diferentes fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, saindo com as mesmas pessoas. Não que vocês devam parar de frequentar lugares
ou pessoas, mas vocês devem fazer uma autoanálise de si mesmo, dos ambientes que cercam e das pessoas que estão em volta de vocês. Por isso que Jesus dizia, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, faça brilhar a vossa luz. A primeira vez que eu li, eu fiquei pensando assim, como assim sal da terra? O que é ser sal da terra? Eu tenho, assim, um problema meu que eu leio uma coisa e eu não consigo não entender, eu tenho que buscar atrás. E aí eu procurei e entendi que, na época de Jesus, numa época que não tinha geladeira, nenhuma forma de resfriar alimentos, principalmente a carne, o sal, ele era um agente de conservação. Tá? E é isso que Jesus propõe para nós, que nós sejamos agentes irredutíveis, incorrompíveis. Tá? A gente não pode deixar se corromper pelo meio, pelas pessoas. Tá? E ainda diz assim, ó, faça brilhar a vossa luz. Então ela não está dada, ela está proposta. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Eu trouxe essa reflexão hoje e foi pedido que eu fizesse mais curtinho por um companheiro, né? E eu atendi. Ela fosse um pouquinho mais curtinho, mas que a gente pudesse refletir sobre o que nós estamos buscando, né? Todos nós queremos um ano novo e agora vocês sabem que o mundo ele está melhorando. Só que o mal ele é barulhento, o bem não. Basta vocês pensar, a gente pensa, tá piorando, a violência está piorando cada vez mais, mas a gente para e pensa assim, ó, existem mais casas nesse momento. Existem mais casas sendo arrombadas ou mais casas seguras? Existem muito mais casas seguras, né? Os bons são maioria, só que trabalham em silêncio. Tá? Então, não deixem se contaminar pelo mundo, tenham fé em Deus, tá? Acima de tudo, porque não importa o que aconteça em qualquer área, da educação, da política, se está acontecendo, deve ter um propósito maior para aquilo acontecer. A gente tem que aprender a ter essa confiança, porque a palavra fé, ela tem a origem no hebraico da palavra pishes, que quer dizer confiar. Veja a diferença você dizer assim, ó, eu acredito em Deus, e dizer assim, ó, eu confio em Deus. É muito diferente, né? A gente confiar e a gente acreditar. Então que nesse início desse novo ciclo, vocês possam refletir sobre isso que eu trouxe hoje, e que a gente possa botar na nossa listinha lá, né, no ano novo, em vez de pedir, vou trocar de carro, pode também trocar de carro, vou fazer uma viagem, a gente possa botar também, ser mais paciente, ser mais caridoso, cuidar mais da natureza, porque nós, espíritos, sabemos que nós vamos voltar para cá, né? Cuidar dos animais também, por que não? Ajudar algum projeto social, porque o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E quando a gente pensa em caridade, a gente sempre pensa no bem material. Mas o bem material é a última instância, porque que mérito teria a gente dar aquilo que sobra? Não teria mérito nenhum. As maiores caridades são perdoar, meu irmão. São aquelas mais difíceis, né? E mesmo que seja material, é muito fácil, basta alcançar, fez um prato de comida e alcançar para um vizinho, sabe? E assim, a caridade não é só com quem é necessitado, é com todo mundo. Gentileza no dia a dia, respeito, também é caridade. Não há ninguém que não possa fazer a caridade, assim como não há ninguém que não possa receber. Todos os dias nós recebemos caridade de todos os lados, e a gente só não percebe. E que a gente possa fazer um balanço do nosso dia quando formos embora, sobre o que valeu a pena naquele dia. Eu tenho certeza que, se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que não importa o carro que você tem na garagem, não importa a conta bancária, não importa a casa que vocês moram, vocês vão perceber que o que fez o dia de vocês valer a pena é um encontro com um amigo da infância, foi um abraço, foi um elogio que alguém deu para vocês, enquanto vocês de repente emagreceram ou estão bonitos, ou porque você fez uma mudança no cabelo. Vocês vão perceber que aqueles momentos são muito mais, fazem o dia de vocês valer muito mais do que qualquer bem material. Então que a gente possa refletir no começo desse novo ciclo,
do que a gente quer e a maneira que a gente quer fazer essas mudanças e se queremos de fato e se isso vai fazer bem para nós. Eu agradeço por todos terem me ouvido e a gente vai encerrar com um passe coletivo, né, Inês? Eu vou